Boa noite a todos. Agora vamos encarnar. Boa noite a todos. Ah, já começou a melhorar. Ah, que bom, né, gente? Boa noite, mas eu vou deixar desse tamanho porque você está me quebrando o lugar aqui. Mas vamos lá. Gente, sabe por que a gente fala boa noite mais animada? A gente cutuca vocês para sair boa noite mais animada? Existe toda uma sabedoria espiritual. Não é do Paulo, não. O que acontece? Assim que vocês entram na casa, as energias de vocês começam a entrar em sintonia com as energias da casa. Tanto que o pessoal da recepção solicita a todos vocês. Não, vou fazer isso, chega melhor. O pessoal da recepção solicita a vocês a falar baixinho. Sim ou não? Esse sim foi tão desmaiado. Foi sim ou não? Sim. Ótimo. Então o que acontece? Quando vocês entram, esse salão é preparado ao longo do dia. Vocês em suas casas recebem a preparação. Muitas delas começam durante a noite ou antes, ou dias antes, para que venham aqui. Quando vocês entram aqui, as energias mais pesadas, sejam em função de alguns irmãos ou sintonias menos felizes, momentaneamente algumas ficam lá de fora. Há outras que existe a possibilidade de se corrigirem, de encontrar um caminho melhor, é permitido que entre. Por isso que é pedido para vocês, no primeiro momento, falem baixo ou façam silêncio. Porque a cabeça da gente vem acelerada pelas situações do nosso dia a dia. Vocês concordam com isso? Então, quando pede para a gente, façam silêncio ou falem baixo, é como se fosse um freio para que a gente começasse a desacelerar e sentasse aqui e começasse a pensar em coisas melhores, mais elevadas. Esse lugar de silêncio, com essa musiquinha, ela convida a gente a dar essa serenata. Mas aí vem um detalhe: e por que o cabeçudo careca lá da frente está pedindo um boa noite mais animado? Porque é justamente esse boa noite que faz a ligação com a espiritualidade amiga que está trabalhando junto conosco aqui. Ela favorece muito essa ligação, ela traz uma harmonização, ela traz um pico de energia na sintonia e faz com que as pessoas que estão assim, meio devagarzinho mesmo, devido a cansaço ou em situações, ela dá aquela despertadinha. E essa despertadinha é fundamental para que vocês, ou todos nós, comecem a compreender o que o palestrante vem a trazer. Então, isso tem toda uma terapêutica, ok? Então, toda vez que a gente aqui na frente pede uma boa noite, dá uma boa noite e espera receber uma boa noite, é justamente para a gente levantar essa energia mesmo, porque essa energia tem em mente que ela será captada e manipulada em favor de todos nós e daqueles que precisam, ok? Muito bem, meus queridos, hoje a Casa de Milanês, na sua palestra, vai falar sobre o assunto a cura do endemoniado, cego e mudo. Quem vai falar sobre essa passagem? Aqui está mudo, tá? Cego e mudo. Tá tudo bem, isso é deficiência também. O cara estava ruim mesmo, a coisa não estava boa para ele. Estava esquisito. Então, quem vai falar para nós essa noite vai ser nossa irmã de terra. Mas eu queria convidar vocês antes disso a um momento de reflexão, porque não dá para a gente entrar numa casa espírita para buscar um pouquinho de acalento, um pouquinho de conforto, sem pensar em Jesus. Justamente, esse que é o nosso modelo a ser seguido. Então, eu convido a todos vocês, nesse momento, para que a gente possa, numa vibração mais afinada, a sintonia necessária para a gente aproveitar ao máximo essa noite de estudos. Assim, eu rogo a Jesus, o divino, amado Mestre irmão, companheiro bendito de todas as horas, que aqui se encontra junto a nós, para que nos auxilie, para que nos ilumine, para que nos guie, para que intua o palestrante da noite com vibrações salutares e edificantes, para que ele possa, através de suas palavras, encontrar em nossos corações as necessárias brechas e o terreno para se plantar a semente da modificação e da melhoria. Que Jesus, Divino Mestre, nos ilumine
nos guie, nos proteja, nos esclareça, nos fortaleça cada vez mais no caminho reto e verdadeiro, e que tua paz, divino e amado Mestre, possa ser conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus queridos, eu vou deixar vocês com a Teca, ela vai falar um pouquinho com vocês, e no finalzinho tem um recado gostoso para vocês, tá? De qualquer forma, acabou, né? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Miramês. É com muita gratidão, né, que a gente recebe vocês. Para quem não me conhece, eu sou Teca, de Terezinha, mas só por isso que vai chamar Terezinha. Eu sou uma das trabalhadoras da Casa de Miramês. E eu já consertei que eu errei. Na verdade, o assunto de hoje tá bom? Vocês estão me ouvindo? O assunto de hoje é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, mas a gente acha também no Evangelho de Marcos, Lucas. Vamos lá. É importante que a gente sempre tenha em mente que é expressivo que a gente leia a passagem evangélica. A gente não pode perder a passagem evangélica de vista. Porque é como se a gente ouvisse uma história, né? Alguém contou uma história, e a gente então tem que entender o que está acontecendo. Toda vez que eu sou convidada a fazer o estudo, eu sempre coloco a fonte ali, da onde que eu tirei o meu estudo. Né? Nesse caso, a gente usou como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5, Livro dos Espíritos, questões 459 a 483, a Gênese de Kardec, no capítulo 15, e eu tenho um livro que é uma interpretação do Evangelho de Mateus, que é esse livro aqui, ó, o Evangelho dos Humildes, que é do Eliseu Rigonati, que ele faz uma abordagem contando os detalhes. É igual quem conta uma história sempre. Mesmo que a gente conte a mesma história, várias pessoas contando, elas vão ter a sua percepção. Se vocês tiverem alguma dúvida, o Leandro e o Paulo estão ali atrás, sabe tudo. Acha que eu ia deixar passar, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: não será este filho de Davi? Quer dizer, não será Jesus filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá substituir o seu reinado? Se expulsa os demônios de Beelzebul, por quem os expulsam os vossos adeptos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim.
e quem não ajunta comigo dispersa. Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. É preciso que a gente preste atenção numa coisa aqui, quando fala Beelzebul, né? Na verdade, a pronúncia certa seria Baal-zebul, né? Que seria o príncipe dos demônios, né? De acordo com a tradução dessa Bíblia de Jerusalém. Quando a gente tem essa situação do endemoniado, será que a gente consegue construir no nosso pensamento essa pessoa? Ele era uma pessoa comum, certo? Ele era do povo, ele não tinha nenhuma ascensão diferente, Jesus não entra. O Evangelho de Mateus ele é muito circunscrito, assim, ele é muito sério, muito coerente, né? Enquanto que Lucas vai fazer uma abordagem mais analítica, emocional, Mateus já é mais centrado, né? Então, quando a gente tem aí, ele era endemoniado, ele era cego, ele era surdo, mudo, né? Como que essa pessoa chegou até Jesus? Ele caminhava, certo? Né? Ele não era cadeirante, ele não era deficiente, ele não era portador de necessidades especiais. Que essa palavra deficiente, ela tem um cunho de preconceito, né? Eu até pensei em trazer, mas ficou em cima da hora. Há um vídeo no YouTube que fala dessa passagem. É um pai e uma mãe conduzindo esse menino, né? E ele tendo crises de possessão, que é o que o Eliseu Bonatti fala, né? Que ele está totalmente sem as suas funções vitais, ele não responde por si, ele não enxerga, ele não fala e ele não escuta. Cientificamente, há uma controvérsia que diz que todo aquele que não escuta, ele também não fala. Mas eu tenho uma experiência na minha família de uma sobrinha que é surda e ela emite alguns sons. Então, nesse método aí a gente não vai entrar. Então, a gente tem aí a presença desse rapaz. Esse rapaz, então, mesmo andando, ele estava sem as suas faculdades mentais. Ele estava endemoniado. Endemoniado sob a influência espiritual. Quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, que está na nossa referência de estudo, na questão 459, quando Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos exercem de alguma forma a influência sobre nós. O que vocês acham? Vocês acham que os espíritos exercem influência sobre nós? Ou nós somos totalmente autônomos, a gente se vira, hashtag cada um por si, Deus para todos? E de que natureza seria essa influência? Variável, né? Pensemos assim, num rádio, né, em que a gente pode sintonizar várias estações, AM, FM, não sei se hoje as pessoas ouvem rádio, né, mas a nossa sintonia, a nossa vibração que está nutrido no nosso coração é o que vai fazer com que os espíritos se aproximem de nós. Como que a gente é? Vamos nos colocar na condição aí que fôssemos nós carregados pelo pai e a mãe, sabendo que Jesus estava de passagem e sabendo já que Jesus havia feito vários outros milagres. Se o meu filho está assim, eu não tenho dúvida nenhuma que eu iria até Jesus. Não é? Então, os pais conseguem e Jesus simplesmente toca nele. Ele não faz mais nada. Jesus toca nele
E não é um passe de mágica, é a energia vital, é o fluido de Jesus, é o seu poder curativo, é a sua dimensão de ser mais evoluído que a gente já conviveu aqui na Terra, que faz com que esse menino deixe de ser endemoniado. Ele estava sob influência espiritual, né? A sintonia dele devia estar baixa, né? Então a sintonia dele, havia aí uma questão orgânica. A gente não pode entrar muito nessa questão, senão a gente vai ficar com muita dimensão, ficar viajando muito. Jesus toca ele somente, ele começa a ver, ouvir e falar. Então ele é tomado de posse da sua integralidade como ser individual que ele é. E aí eu fiquei pensando na hora que eu estava estudando, primeiro eu quero contar para vocês que eu caí numa cilada. Vou contar, né, porque eu já contei mesmo, como dizer, eu tenho a minha mãe, quando a gente era criança, ela ia contar alguma coisa pra gente, e ela começava a empolgação contando, aí no meio do caminho ela descobria que não era legal se ela contasse. E como que é a sensação? Se alguém vai te contar uma coisa, começa a te contar, você fica como? Curioso? Para saber a história? Aí ela falava assim, peraí, não vou contar não, não é bom eu contar. Não vou fazer isso com vocês, né? Eu ontem estava na reunião aqui, eu ando muito cansada por uma série de questões. E eu falei assim, eu não vou mais fazer estudo na casa espírita não, eu vou pedir uma licença até o final do ano. A hora que eu ver Mendes, vocês conhecem Mendes? Sr. Mendes? A hora que eu ver Mendes, eu vou falar assim, Mendes, me tira da palestra desse ano, me deixa pro ano que vem. Aí de repente ele chega para mim com aquela cara, vocês conhecem ele, né? Ele vem de avião caindo facilmente. Ele falou assim, você pode fazer um estudo na casa espírita? Eu, que dia? Amanhã. Aí o Sancho Pança dele, né? O Leandro, até que a gente está sem palestrantes. Falei, mas para que dia? Amanhã. Eu, amanhã? Você vai dar conta. E saiu assim, falou o tema por alto e saiu. Aí eu falei, tá, eu faço. Aí quando eu fui estudar, que eu falei assim, tem uma enrascada. Porque é muita coisa pra gente falar. Então, esse endemoniado somos nós. Muitas vezes a gente acorda, a gente perde um pouco o direcionamento, a força do nosso pensamento, a força da nossa fé, a nossa coragem, a gente desanima e começam a vir sobre nós as baixas vibrações. As influências que Kardec adverte no Livro dos Espíritos, quando ele fala que nós estamos sujeitos, sim, à influenciação espiritual. Mas qual que é o meio mais eficaz contra isso? É a nossa mudança de conduta. Então esse menino estava endemoniado, ele era cego e ele era mudo. Então surdo também. Então ele estava totalmente alheio. E quando Jesus toca, naquele momento o quê? Uma transformação. Ele começa a ser outra vez o quê? Um sujeito que está inserido no mundo para fazer a sua parte. Houve ali um milagre de Jesus? Alguém tem dúvida disso? Mas por que aconteceu o milagre? Alguém desejou fortemente, ardentemente, que aquele milagre acontecesse. Há um livro estudando detalhadamente o Evangelho, me fugiu o nome do autor aqui, que ele fala que o milagre nada mais é do que o desejo revelado. Então há um desejo de que ele fosse curado. Nesse vídeo que eu gostaria de ter trazido e não trouxe, o pai fala em abandonar o filho. E a mãe fala assim, não, mas ele é nosso filho. Né? Então, não desmerecendo a força do homem, né, do ser masculino, mas a mulher ela vai segurar a onda do filho até o final. Se ele for usuário, se ele for bandido, se ele for mocinho, a mãe vai segurar a onda. E muitas vezes o pai também. Então, quando a gente vê aí que ele estava então privado dos sentidos, nós estamos privados dos nossos sentidos? Todo mundo aqui enxerga?
com óculos, né? Todo mundo tem olfato? Tem uns que perderam por causa da Covid, né? Todo mundo tem paladar? Todo mundo escuta? Escuta bem ou mais ou menos? Escuta só o que interessa ou aquele que não convém? Alguém aqui tem ouvido de tuberculose? Tem sim, vocês estão escondidos aí, não estão falando. Por que a mãe sabe direitinho, quando roda a maçaneta, ela sabe quando está chegando? Ela tem pés, percepção extrasensorial? Ela tem escutatória, ela tem uma audição felina, ela sabe quem. Pode ir lá apertar a campainha que ela vai fulano que esqueceu a chave. Vai lá abrir, vai o fulano que esqueceu a chave. Que diacho é isso? Como é que pode? E não é rama, né? É igual a Havaiana, né? O primeiro drone que a gente conviveu na existência foi a Havaiana, né? A minha, pelo menos, era aquelas Havaianas antigas e não é Havaiana, não. Esse processo de cura, né, que a gente... Vou tirar, porque eu sou igual o Paulo, quero ficar igual ele. Esse processo de cura, ele tem que ser, primeiramente, desejado. Será que se a gente quiser ser curado de alguma coisa, de algum sentimento, basta a gente ficar quietinho que a cura vai acontecer? O que vocês acham? Quem acha que a cura vai acontecer de qualquer jeito, levanta a mão. Não acontece. E quem acha que tem que se mover, tem que fazer alguma coisa? A cura pressupõe mudança de rota, mudança de atitude. Mesmo que ele estava endemoniado, que ele estava sem as suas faculdades mentais, alguém o levou até Jesus. Quem que trouxe vocês aqui hoje nessa casa? Quem veio acompanhado de alguém? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Bem-vindo? Veio por vontade própria? Sim. Ou alguém falou, se você não foi, eu te mato. Vai ser bom para você, vai logo. Não? Nenhuma mãe ameaçou assim, não? Então, quer dizer, houve um movimento para que a gente estivesse aqui. Um movimento de curiosidade, um movimento de, meu Deus do céu, se eu não mudar, eu não sei o que vai ser de mim. Senhor, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma luz. Senhor, mostra para mim. Mas aí eu fico lá em casa. Senhor, me mostra. Então houve aí um movimento. Ele não enxergava, Jesus toca nele e ele começa a enxergar. Vocês conseguem ter a dimensão de que esse enxergar não é só ter a visão ocular, a visão da alma, a visão periférica para além da matéria, para além do que está à nossa volta. E ele começa a falar. E ele vai falar do quê? Do que a gente fala? Como está sendo a nossa fala? A nossa fala está sendo uma fala reclamona, uma fala de lamento, uma fala de dor, uma fala de solidão. Quem aqui tem paciência de escutar? Vou fazer assim, com o dedo assim, porque de vez em quando a gente não tem não, né? De vez em quando a gente quer ser escutado. Né? Então ele começa a falar. E Jesus faz o convite, então, que a saúde dele começa a ser reestabelecida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
a saúde do ser, ela não consiste só numa saúde física, ela é uma saúde biopsicossocial emocional. É uma saúde que tem que ter comida, moradia, afeto, lugar de pouso, né? Integralidade social e emocional. Está todo mundo saudável aqui? Mentira pura! Nós estamos mais ou menos saudáveis, né? Alguém teve Covid aqui? Alguém teve algum familiar desencarnado decorrente da Covid? Nós viemos aqui por quê? Porque a nossa bateria, a nossa energia vital, está precisando de uma carga. E a gente foi chamado justamente no dia que a gente vai falar da cura. O pressuposto da cura, primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu estou enfermo, que eu não estou bem. Mas está errado eu falar que eu não estou legal? Não. Mas por que a gente não fala? A gente não fala porque a gente tem receio do julgamento alheio. Outro dia, assistindo aquela novela Pantanal, o personagem lá, eu esqueço os nomes, tá, gente? Eu sou péssima. É um dos personagens que é filho do José Leôncio, e ele está tendo um relacionamento com uma moça lá, e a moça começa a fazer com que ele julgasse. Aí ele fala para ela assim: quando você aponta, tem mais dedos apontados para você do que para o outro, né? Não estou chamando vocês para assistir a novela não, mas se quiserem assistir, nenhum problema, né? Então, o julgamento, a gente tem muito medo de falar das nossas fraquezas, porque as pessoas não estão acostumadas a compreender as fraquezas. Fraqueza é sinal de gente forte, de fraco, ou o quê? De frágil, de alguém que está tentando se melhorar. Porque, na verdade, nós somos seres emocionais. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, mas está tudo bem. E a saúde, no processo de cura, ela é um desejo íntimo de melhorar. É um desejo ardente. Aí é muito fácil para a gente que não tem vício nenhum, ou para alguém que não tenha vício ou dependência emocional, afetiva ou química, julgar alguém que tem. Mas você está assim porque você é fraco. Você tem condições de ter domínio sobre isso? Muitas vezes a gente não tem. E como ele conseguiu ficar vivo, esse menino, ele, antes de Jesus curá-lo? Alguém o nutriu, certo? Porque ele não enxergava, ele não ouvia, ele não estava de posse das suas faculdades. Alguém o alimentou. Então, aquela mão que estende para que a gente se alimente é uma mão que merece respeito, né? E diante dos nossos sentidos, há um poema que Divaldo Franco geralmente fala no final das suas palestras, chama Poema da Gratidão, em que ele aborda todas as deficiências decorrentes da ausência de sentidos. Quando a pessoa não ouve e não fala, ela desenvolve outras habilidades. Eu tenho um sobrinho, uma sobrinha, né? Eu falei que o marido é surdo-mudo, ela é surda-muda e eles tiveram um bebê. É uma menina. E a menina não é surda-muda. O pai desenvolveu uma técnica com uma bateria de secretária eletrônica
colocou na cama dela que quando ela chorava, as luzes acendiam. Aí ele percebia a luminosidade e ia socorrer a filha. Uma habilidade. Alguém tinha pensado nisso antes? Não. Talvez alguém tenha pensado. Mas a gente escuta, a gente vai ouvir se o neném chorou. E aquele que não enxerga? O tato dele, a percepção auditiva dele é muito mais aguçada do que a nossa. Por quê? Porque da deficiência, da ausência daquele sentido, melhor dizendo, ele desenvolveu outras habilidades. Eu tenho um amigo que é cego, que ele toca todos os instrumentos que vocês possam imaginar. E ele não teve aula, não. Que nem ele fala. Eu toco de ouvido. E ele sabe quando a gente não está bem, engraçado, né? A gente abraça, ele fala assim, mas não está legal hoje não. E outros tantos que não têm aí os sentidos aguçados, ou os perderam temporariamente decorrente da Covid, né? As pessoas ficaram sem paladar, sem olfato, né? Isso faz muita falta. Só que a gente está tão acostumado de ter isso todo dia, que isso para a gente é normal. E Jesus vem e fala que o processo da cura é do corpo também, mas é muito mais da alma. Que alma é essa, ser imortal, que vem nessa sequência de várias e longevas encarnações? E a gente esquece de olhar isso, porque os nossos vícios e as nossas virtudes são nossas bagagens. E quando Jesus fala da cura, há aí um processo de que, na lição de Mateus, né, eles começam a questionar se ele realmente era filho de Davi para poder curar, se Jesus realmente era habilitado para aquela condição da cura. Jesus podia ter todas as habilidades que ele tinha. Tocar nas pessoas como ele tocou, e toca até hoje pelos seus ensinamentos. Mas se a pessoa que foi tocada não mudar a sua forma de atitude, o seu comportamento, não vai adiantar nada. Nada vai adiantar. Entende? Que é uma construção individual. E eu não tenho que ser igual a ninguém, porque eu sou diferente mesmo. Se a gente for colher os digitais de todos nós aqui, ninguém tem a mesma digital. Ninguém. Então, se ninguém tem a mesma digital, então ninguém tem a mesma personalidade. Concorda? Uns vão ser muito dóceis, muito afáveis, aquelas pessoas que a gente abraça, que quer levar até embora para casa. Não leva não, que é igual aquele bichinho lá do desenho animado. Se cair uma gotinha d'água, vai multiplicar e pode ser que não dê boa coisa. É o Grêmio, né? Não leva para casa não. Leve você para casa. Olhe para você. Ah, mas não vou querer mais ela falando na palestra não, porque ela está chamando a gente para a gente ser egoísta, para a gente ser narcisista. Não estou não. Estou chamando para a cura. Só tem um jeito de ser curado. Quando Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do Cristo Consolador, capítulo 5, eu tenho que pedir cola ali, porque eles não estão fazendo nada mesmo, então eu estou pedindo cola para eles ali. Jesus fala assim: vinde a mim todos vós. Ele não falou se era para ser só atleticano, flamenguista, cruzeirense, americano, ou não torcer para time nenhum. Ele falou. Qual que foi a exigência? Vinde a mim. Ou vem, sai do seu lugar, sai do seu conforto, da sua zona de conforto, sai da sua acomodação. Não estou acomodado, por que você está acomodado? Você não conhece a minha vida, você não sabe onde que eu vim, não é assim que a gente responde?
Na melhor das hipóteses, né? Por quê? O convite é para transformar. O convite é para, quando Paulo tem a sua visão nublada na entrada de Damasco, quando ele pergunta na sua lição, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Jesus faz o convite, fala para ele assim: entra na cidade. Como assim entrar na cidade? Que cidade? Entra na cidade. Entra dentro de você. Olha as suas potencialidades. Se você realmente deseja ser curado, transformar-se no ser integral, que é a proposta da Joana de Ângeles, né, na lição do Divaldo, né, ou do Divaldo na lição da Joana. Essa saúde aí, é a necessidade do ser integral, evangelizado, aquele que procura dimensionar o sofrimento no auxílio fraterno, aquele que abre mão para estar aqui, aquele que abre os ouvidos com paciência ao orador que vem, aquele que vem fazer o estudo, ou aquele que convida para a festa junina, ou aquele que convida para a assistência das famílias que a gente faz aqui na casa. Que cura é essa? É uma cura transformativa. Mas para que eu seja curada, eu tenho que me conhecer. Quem sou eu? Como que a gente responde isso? Como você chama? A Jade. Quem é você? Olha lá. Quem é você? Eu sou Teca, filha do meu pai com a minha mãe, irmã das minhas irmãs, irmã dos meus irmãos. Eu tenho um nome, eu tenho uma idade, que eu nem vou falar, senão vocês vão ficar com muita dó de mim. Eu tenho uma idade, eu tenho uma profissão, eu tenho um endereço, eu tenho uma história de vida. Você também tem, não tem? Você também tem, né? Você deve ter uns 20 anos. Eu já tive 20, né? Você tem 22 para ser boazinho por você. Eu tenho 57 anos, quase 58. Parece mais, né? Não pode mentir, não tem uma ali. Então, quem sou eu? Aí a gente vai atrás dessa pergunta e começa a ver como que Jesus entrou na minha vida. Como que o Espiritismo me acolheu? Vocês sabiam que o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho? Vocês sabiam que todos nós que nascemos aqui no Brasil, que encarnamos no Brasil, nós temos um compromisso com o Evangelho? Não sou eu que estou falando isso não. Vocês discutem com Emmanuel o que é melhor, né? Emmanuel é aquele carinha bonzinho lá do filme, né? Do Chico Xavier. Quando o convite é feito para o Espírito encarnar, há toda uma programação prévia. Quem vão ser os meus pais? Quem vão ser os meus irmãos? Aonde eu vou trabalhar? Qual a minha profissão? Qual as dificuldades que eu vou passar na minha vida? Qual as facilidades que eu vou ter na minha vida? Qual as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas virtudes? E quais são os meus vícios? Arlírio Cerqueira Filho é um médico espírita e ele diz o seguinte, que muitas vezes, quando nós vamos olhar para nós outros, nós achamos que estamos revirando uma lata de lixo. Porque às vezes a gente não enxerga
as habilidades que nós já dispomos delas. Nós somos maravilhosos. Você acha mesmo que Deus, quando administrou todo o universo, que Jesus, o Mestre, que é o guia espiritual do orbe terreno, eles tiveram pouca ou nenhuma preocupação em colocar a gente aqui? Nós somos planejados. Foi necessário que a gente viesse. Assim como esse objetivo da cura, esse processo de sair da insanidade para a sanidade, depende da gente. Agora, não é igual fazer miojo, né? E se fosse fazer miojo, como tudo seria mais fácil de ser resolvido. Só que toda vez que a gente conversa sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos processos de endemoniado, de louco, de insano muitas vezes, de ausente ou de perda parcial das nossas faculdades, dos nossos sentidos, a gente acha que a gente não pode mais recuperar essa integralidade. Hoje em dia a gente vê muito essa abordagem de uma forma sistêmica, social, de que cada um tem seu lugar, cada um tem a sua dimensão. Todos nós fazemos parte do planeta Terra, desse orbe, desse momento, dessa cidade, desse lugar. E nós somos elementos fundamentais. Ah, mas eu não tenho feito quase nada. Será mesmo que você não tem feito quase nada? Será que você não faz o dia melhor de ninguém? Será mesmo que você não acolhe, que você não escuta, que você não tolera, que você não silencia? Ou será mesmo que você a todo tempo só fere, só machuca, só maltrata? Que tipo de pessoa você é? Ou que tipo de pessoa você almeja ser? É construção. Quando a gente fala do processo, não é um processo judicial, né? Mas é um processo de transformação. Quando eu vou plantar alguma coisa em um terreno qualquer, eu faço o quê? O estudo do solo. Eu adubo, eu preparo aquela terra, eu vejo o que é que eu quero plantar, que jeito que vai ser a minha plantação, qual que é a relação de expectativa e de realidade. Eu quero uma horta orgânica, então eu tenho que estar preparada para os insetos, para as larvas que vão vir. Mas elas vão ser maiores do que eu. Se os pais, os cuidadores do endemoniado não tivessem levado ele a Jesus, ele ia ficar para sempre naquela condição? Quantas pessoas nós somos capazes de incentivar? Vocês acham? Quantas pessoas você é capaz de motivar? Chuta aí. Todas? Todo mundo acha que a gente pode incentivar todas as pessoas? Sim ou não? Não. Pois é. A única pessoa que a gente pode incentivar é a gente mesmo. E a gente tem feito isso? O Divaldo Franco conta que um dia ele estava muito cansado, né, se preparando para uma palestra, que aí ele olhou no espelho assim, cheio de cabelo branco, todo judiado, né? Aí ele falou assim, nossa, não. Foi lá, passou um shampoo, tomou um banho,
saiu e falou: nossa, estou renovado. Entende? Que é tudo uma questão de perspectiva. Outro dia eu vivenciei uma experiência assim, na hora para mim foi doído assim, e eu ver que estava crescendo aquela criança, né? É um menino de 8 anos e ele estava tendo uma discussão com o pai. E aí eu virei assim para observar, né? Aí ele respirou fundo: eu não vou me estressar, eu sou maior que isso. Ele falando. E eu fiz questão de observar. A gente consegue fazer isso? Quando a gente pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E Paulo pergunta na porta da entrada da cidade, a resposta vem: entra na cidade. Olha para a gente com doçura. Você tem defeito, mas a cura, ela é uma condição. Eu tenho que desejar ardentemente. Eu vou ser transformado ao meu toque com Jesus. Esse toque é um toque pessoal. Quando a mulher hemorroísta, que é aquela que tinha grande fluxo de menstruação por muitos e longos anos, ela não conversou com Jesus. Ela simplesmente toca nas vestes dele. Agora imagina que legal que devia ser, né? Aquela bagunça, aquele show, né? Aquele pessoal todo junto. Alguém toca nas vestes de Jesus. Jesus vira para os discípulos e fala assim: alguém me tocou. E de mim saiu virtude. Como que em 300 milhões de pessoas, Senhor, né? Se a gente fosse um dos discípulos, Senhor, como é que o Senhor quer que a gente dê conta de quem esbarrou no Senhor ali? Mas houve antes dela um preparo ardente de ser curado. Vou contar uma história para encerrar, para a gente pensar. Um rapaz chegou até o Chico Xavier e falou para ele assim: Chico, se alguém já conhece a história, eu vou te contar as caras de surpresa, tá? O olho de surpresa, né? Porque a gente não está podendo ver as caras muito bem. Ele foi visitar o Chico e falou para o Chico assim: Chico, eu estou morrendo. Aí o Chico olhou para ele: meu irmão, está morrendo? Eu estou morrendo. Eu estou com um câncer raro e eu estou morrendo. Aí o Chico falou assim: então morre, né? Ele falou: nossa, mas você vai mandar eu morrer mesmo? Ele falou: mas você chegou aqui, falou que você está morrendo, então ou você morre ou você muda. Aí ele começou a pensar e alguém sugeriu a ele que fizesse uma cirurgia espiritual. Embora estudante da doutrina, do espiritismo, ele ainda tinha certa dúvida. E ele então combinou com a espiritualidade, que nem a gente faz os nossos combinados, que todo mundo faz. Eu vou resolver minha vida porque eu não quero morrer, mas eu preciso de um sinal. Eu quero que vocês me deem um sinal para saber se eu estou no caminho certo. Aí ele descobriu um centro espírita no Rio de Janeiro que fazia cirurgia espiritual. Ele então saiu da sua casa e foi tentar chegar nessa casa espírita. No caminho, ele teve um desarranjo intestinal, daqueles terríveis que a gente tem que jogar fora a calcinha e a cueca, né? Uma senhora estava saindo de uma lavanderia, notou nele o desajuste, né, o problema, e disse a ele: estou vendo que o senhor está com certa dificuldade. Eu peguei umas roupas na lavanderia do meu marido e acho que serve no senhor. O senhor aceita? Aí ele: aceita, né? Pegou, jogou a roupa fora, limpou do jeito que era possível, chamou um táxi
Quando ele entrou dentro do táxi, ele disse: eu preciso ir a tal lugar. Aí o motorista do táxi disse assim: nossa, mas esse lugar, a essa hora, vai ser impossível da gente chegar. Eu sei um caminho alternativo. O senhor autoriza que eu faça? Aí ele: não, autorizo. Aí o moço fez, joga daqui, joga dali, direita e esquerda. Chegou no lugar que tinha que chegar. Quando ele chegou lá, eram 20 senhas que eram distribuídas para os atendimentos. Não tinha mais nenhuma senha. Aí ele: já estou aqui. Aqui eu vou ficar. Um senhor que estava na sua frente recebeu um telefonema, olhou para ele e falou assim: eu vou precisar desistir da minha senha. O senhor aceita a minha senha? Foi a última senha que eu peguei. O senhor aceita? Aí ele: o senhor está me dando, né? Eu aceito. E aí foi a vez dele, quando chegou lá dentro da casa espírita para ser atendido, o médium olhou para ele e falou assim: o senhor acreditou nos sinais que foram enviados para o seu processo de cura? Aí ele olhou para ele e falou: mas como é que o senhor sabe? Né? Então, muitas vezes, a gente deseja ser curado, mas de forma mágica. A gente não quer passar pelo processo. O processo requer evangelização, culto cristão no lar, paz, leituras edificantes, alteração de comportamento, mudança de atitude, mais valorização do ser integral, menos queixa. Não que eu não vá me queixar, mas eu vou buscar me conhecer, para se um dia alguém falar, me perguntar quem sou eu vou saber responder. E não vou ter receio nenhum em dizer, não vou ter receio nenhum em saber que a gente se torna dependente emocional quando a gente não se conhece. A partir do momento que a gente constrói habilidades conosco, que a gente consegue se olhar no espelho da existência e ver que a gente não está tão judiado assim, não é? Que a gente não é nenhuma panela para poder ficar procurando uma tampa, vai que a gente é uma frigideira, né? Vai que a gente é uma xícara, né, que não tem tampa. Que a gente ser sozinho não quer dizer que a gente está relegado ao abandono. O menino era sol, mas ele conseguiu chegar até Jesus. A mulher hemorroísta era sol. E durante os anos a fio em que ela teve um grande fluxo menstrual, ela tecia no tear roupas para a caridade. Todos aqueles que foram tocados e mudaram de atitude, entraram na cidade e se tornaram pessoas diferenciadas. E é esse que é o convite. A minha gratidão pela paciência, por me ouvirem, por serem tão caridosos comigo, por me ensinarem tanto com esses olhares, já que o rosto eu não posso ver, por serem tão generosos na vibração, no amor, que de volta aos seus lares vocês estejam acolhidos, estejam em paz, e Jesus ampare a todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. Todos bem-vindos, em especial aqueles que vêm pela primeira vez. Nós agradecemos a Teca mais uma vez, né, pelo estudo tão edificante que se prontificou de forma meio que urgente a nos auxiliar nessa noite. Eu só tenho 2 recados rapidinhos para vocês aqui. O primeiro deles fala do horário da biblioteca. A biblioteca, por enquanto, deve estar funcionando às segundas-feiras e também às quartas, o horário das 19h15 até as 20h30, tá bom? Das 20h30 até as 21 horas, as meninas estão fazendo trabalho interno de organização. Então, nesse período de 19h15 às 20h30,
o material vasto que a gente tem lá está disponível a vocês, inclusive kits que foram confeccionados com preços populares para o acesso de todos. O segundo recado também muito importante, que está chegando o arraial do pote aqui na nossa festa, a festa junina virtual da FEI, vai acontecer de forma virtual, no dia 2 de julho, será enviado um link para as pessoas participarem de forma virtual, e a gente convida a quem tiver condição de adquirir os kits que vão servir, para ajuda da casa, da construção, enfim. Os kits que estão sendo colocados à venda são o kit do pote avulso, que custa R$13. Ele contempla 500 ml de canjica ou um caldo de feijão e mandioca. A gente tem o segundo kit, que custa R$45 e contempla 500 gramas de canjica, 500 gramas de caldo de feijão, gramas não, é ml, 500 ml de mandioca, caldo de mandioca, 2 doces de amendoim e 2 pipocas doces. Como que a gente faz para adquirir? As encomendas vão acontecer até o dia 29/6, tá? O pagamento pode ser via Pix e o envio do comprovante para o WhatsApp, que vai estar fixado no cartaz lá na frente. E as entregas ocorrerão no dia 2/7, das 13 às 15 horas. Quem achar melhor receber esse kit em casa, terá uma taxa de R$10 para contribuir e chegar em casa para vocês. A gente vai se aproximando então para uma pausa dos nossos estudos, porque a gente sabe que todas as noites que a gente tem a oportunidade de contemplar esse estudo, a gente também se prepara durante o nosso sono físico. A espiritualidade vai nos auxiliar, nos ajudar dentro daquilo que a gente mais necessita e que a gente merece também. Então, para isso, vamos acerenar os nossos corações e levar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso guia, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos Espíritos que aqui hoje estiveram nos auxiliando. Rogamos ao nosso Pai que conduza as melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial aos irmãos nas penitenciárias, nos hospitais, nas casas de recuperação. Rogamos, Pai, que envolva todos nós, que transmita as nossas vibrações aos nossos irmãos que estão em conflito no outro continente. Rogamos, Pai, também que abençoe os nossos irmãos que passam pela experiência do desencarne e também aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Senhor, que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe, por favor, façam uma fila aqui do lado direito, que o passe será ministrado nesse instante. Muito obrigado e até a próxima.